Olá, boa noite, seja bem-vindo ao nosso canal para mais uma noite de estudo, de compreensão da palavra. Estamos aí numa abordagem mais histórica, né? Que é Deus, o início de tudo e as suas ações na história. Vamos para os dois últimos vídeos nesse assunto. Nós queremos concluir hoje a história da ação de Deus no período do Antigo Testamento e depois vamos começar então a ação de Deus no período do Novo Testamento. Só dizer para vocês que os nossos livros de base, nossa base para esse assunto. Primeiro lugar, lógico, sempre a palavra de Deus. Em segundo, eu usei esses 3 livros que foram muito importantes nesse estudo. Panorama da História Cristã, do Hernán G. Lopes. Culto Segundo Deus, Augusto Nicodemos. E este aqui, Monarquia de Israel, Glória e Ruína. Esses livros eu recomendo para vocês, são livros realmente fantásticos, que vão te enriquecer muito. Lógico, o principal livro de todos, sem dúvida, é a Bíblia, tá bom? Hoje o nosso texto, temos 2 textos, Amós, capítulo 3, verso 1 e 2 e Gálatas 4:4. Gálatas 4:4 é para dar início ao estudo sobre a ação de Deus na época do Novo Testamento. Mas antes de tudo, antes de orar, antes de ler esses 2 textos, eu quero pedir a você, né, que se inscreva no nosso canal, que compartilhe, que comente, dê sugestões, curta lá e divulgue entre seus amigos, parentes, que eu creio que dessa forma a gente pode alcançar mais pessoas com a verdadeira palavra de Deus, tá bom? Então meu agradecimento a você por fazer isso, tá certo? Vamos agora ao som dessa música de fundo aí, vamos suplicar as bênçãos de Deus para o estudo dessa noite. Será tão importante para nossas vidas, porque tem sido muito grandioso para mim, tem sido maravilhoso. Eu tenho crescido bastante. Espero que você também. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, Pai querido, estamos aqui neste momento nos preparando, Pai, para mais um estudo. Pai, que o Senhor nos ilumine com o Teu Santo Espírito, para que possamos compreender as Tuas ações na história da humanidade, para compreender quão grande é o Senhor e o Teu amor por nós. Nos ilumina com o Teu Santo Espírito, fala no nosso coração, abençoa nossos corações, abençoe cada pessoa que ouvir essa palavra, que seja alcançada pelo Senhor, seja impactada, que seja, Senhor Deus, enriquecida, ó Deus amado, que seja edificada. Nós oramos, Pai, agradecemos já pelo que o Senhor tem feito, em nome de Jesus, amém. Ok, eu quero ler aqui, nossa primeira leitura vai ser Amós, capítulo 3, verso 1 e 2, que diz o seguinte, olha só. Ouçam a palavra do Senhor, ouçam a palavra que o Senhor fala contra vocês, filhos de Israel, contra toda a família que ele tirou da terra do Egito. Ele diz, de todas as famílias da terra, somente a vocês eu escolhi, portanto eu os punirei por todas as suas iniquidades. Palavra dura, pesada, né? E Deus usou outros povos para que punisse o povo. E o segundo texto aqui, Gálatas 4:4, já para a gente dar início ao entendimento sobre o Novo Testamento, né? A ação de Deus no Novo Testamento. Gálatas 4:4, Paulo diz assim: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar, verso 5, os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então, Paulo aqui trata essa questão com muita particularidade, que Jesus veio na plenitude dos tempos, ou seja, no tempo ideal, no tempo correto, tá certo? Então, vamos agora dar de fato início ao nosso estudo dessa noite, organizando a papelada aqui, né? Eu espero que você se lembre um pouco da semana passada, onde eu disse que o último império que estava atuando, não o último, mas o último que eu havia falado, né?
império que domina não somente Israel, mas o mundo de então, foi do Império Medo-Persa, quando caiu nas mãos, quando o Império Medo-Persa que dominava o mundo de então, ele cai nas mãos de Alexandre Grande, ou Grande, que é o imperador grego, que conquistou muitas coisas. Depois de conquistar nações e reinos, morreu precocemente aos 33 anos de idade, chorando por não ter mais terras para conquistar. Olha a coisa interessante, né? Ele expandiu poderosamente seu império, disseminando a cultura helênica e a língua grega, tão útil mais tarde para a divulgação rápida das fronteiras do evangelho. Veja aqui, se eu quero mostrar para você. Deus foi usando povos para que para exercer juízo dele sobre o povo de Israel e também já preparando o caminho para Jesus, para que Jesus chegue na plenitude dos tempos. Então, quando Alexandre, o Império Grego, nas mãos do imperador Alexandre o Grande, domina o mundo de então, e ele então divulga, dissemina a cultura grega, a cultura helênica e a língua grega, então ele começa a preparar o terreno para a vinda de Jesus. Daí os irmãos verem, você, meu amigo, vê como a ação de Deus na história da humanidade. Isso aqui é história. Não estou dizendo história bíblica, é história da humanidade. Então você vai encontrar esse registro. Então é importante você entender isso, né? Então, com a morte de Alexandre o Grande, o reino caiu nas mãos de 4 generais. Importando-nos aqui, né? É importante ressaltar o domínio de Ptolomeus, dos Ptolomeus, os egípcios, e dos Seleucidas, os sírios, que estiveram sempre em conflito. Israel foi dominado ora por um, ora por outro. Nessa época, olha só, veja bem, acompanha a ação de Deus sobre isso. Nessa época, Antíoco Epifânio ultrajou os judeus sacrificando um suíno no altar no templo de Jerusalém. Olha a que ponto chegou a humilhação do povo de Israel. Porque o porco é considerado pelos judeus um animal imundo. Jamais se sacrificaria um porco a Deus no templo. Mas ele fez isso. Porque isso era uma abominação. Isso é uma forma de humilhar. Esse fato deu início à Guerra dos Macabeus, vencida por Judas, o Macabeus, depois de muito derramamento de sangue. Mais tarde, no ano 63 a.C., Pompeu conquistou Jerusalém e os romanos passaram a dominar Israel. Veja bem, o mundo estava sob o domínio grego, agora quem entra? O domínio romano. Jesus nasceu sob o domínio romano. Daí vocês veem Deus conduzindo a história, chegando até Jesus. Tá bom? Então, isso aqui é importante. Tá bom? Veja bem, então, agora Pompeu conquistou Jerusalém e passa a dominar. Antípater, da família Edonita, foi nomeado como rei de Israel. Depois da sua morte, seu filho Herodes o Grande, olha só, reinou em seu lugar. Herodes o Grande foi um grande administrador. Ele ampliou e embelezou o templo de Jerusalém. Construiu o porto de Cesareia, abrindo caminho para o comércio internacional e facilitando as viagens missionárias para o mundo. Olha só, como Deus, isso é o que eu quero que você entenda. Nós estamos falando de história, né? Nós lemos em Amós que Deus ia fazer isso, que Deus prometeu julgar, fazer o juízo, exercer o juízo, já preparando, porque logo está no período interbíblico, 400 anos de silêncio de Deus, mas Deus não deixou de agir. Agora nós estamos vendo aqui Deus conduzindo a história para que se achegue, para que se chegue até Jesus, até a igreja, que basicamente é o nosso próximo tema, a sequência do estudo. Então Herodes Grande, né, construiu a fortaleza de Massado e muitos palácios e fortalezas. Herodes foi um grande construtor de palácio e fortaleza, né? Porém, Herodes era um homem inseguro e violento. O medo de perder o trono atormentou a sua vida inteira. Casou-se 10 vezes, teve muitos filhos. Quando se casou com Mariana, mulher da nobreza, mandou matar
todos os nobres da sua família, com medo de perder o seu trono. A pedido de sua sogra, nomeou Aristóbulo, seu sobrinho, com apenas 17 anos de idade, como sumo sacerdote de Jerusalém. Veja bem, nós sabemos que Deus, os sacerdotes que podiam ministrar no templo, eram da tribo de Levi. Você não podia simplesmente nomear uma pessoa, era alguém separado por Deus para este ofício. Então, somente os levitas eram sacerdotes. Então, Herodes aqui começa a fazer um trabalho que Deus não aceita, mas permitiu. Mais tarde, veio a ser conquistada, ele conseguiu conquistar a simpatia do povo. Aí então ele mandou matar. A sua sogra, com medo, fugiu para o Egito, mas Herodes enviou seus emissários atrás dela para matar. César Augusto, o imperador de Roma, mandou chamá-lo em Roma por causa das suas autoridades. Era o imperador da época, então mandou chamar, porque Herodes era realmente terrível. Antes de ir, porém, mandou matar sua mulher, Mariana, com receio que ela conspirasse contra a sua ausência. Mais tarde, enviou seus filhos para Roma para estudarem. Sua irmã Salomé ensinou que eles voltariam mais preparados para assumir o trono. Olha o que Herodes fez. A irmã dele ensinou que os filhos bem preparados voltariam e eles tomariam o trono de Herodes. O que ele fez? Mandou estrangular seus 2 filhos. E antes de morrer, fez sua irmã Salomé jurar que mataria pelo menos um nobre de cada família de Jerusalém. Olha a maldade deste homem. Olha que coisa tremenda. Esse foi o homem que ficou alarmado quando soube que pelos magos, que um menino havia nascido em Belém, da Judéia, para ser rei de Israel. Olha a coisa grandiosa, né? Nós conhecemos a história de nascimento de Jesus, os pastores de Belém, os magos, e quem que era o rei na época? Herodes. É esse Herodes aqui. Então ele que ficou preocupado e mandou matar. Depois que Herodes o Grande morreu, por volta do ano 4 a.C., o seu reino foi dividido entre os 4 filhos. O título tetrarca significa literalmente governador de uma 4ª parte. Assim, deu Galileia e Pérea a Herodes Antipas, que reinou no ano 4 a.C. ao 39 depois de Cristo. Viveu seus dias na Galileia, Jesus viveu seus dias na Galileia no tempo do governador Herodes. Deu Itureia e Traconites a Herodes Filipe. Deu Abilene, que fica ao norte das demais regiões, Lisânia. Deu Judéia, Samaria e Edom a Arquelau, que foi um péssimo rei. Os judeus, afinal, pediram aos romanos que tirassem esse do cargo. Roma, preocupado com os constantes problemas gerados na Judéia, instalou ali um governador romano. Assim foi que os romanos começaram a governar diretamente a Judéia. Percebe como Deus foi conduzindo? Nesse momento, Pilatos, olha só, nós conhecemos Pilatos na época de Cristo, o que lavou as mãos. Era o governador e teve poder em sua mão de 25 a 37, depois de Cristo. Pilatos foi o 5º na série dos oficiais romanos administrando o território. Este foi o pano de fundo que Deus preparou para que Jesus chegasse. Agora, vamos no próximo vídeo, vamos dar o início sobre a ação de Deus no período do Novo Testamento. Vamos parar por aqui e vamos dar um intervalo para começar o segundo vídeo. Eu espero que você me acompanhe. Até daqui a pouco.